Olá, aqui é Malu. E aqui é o Jorge. Bem-vindos ao nosso curso de controle avançado. Nesta aula vamos falar sobre o controle feed-forward, também conhecido como controle antecipatório ou controle por alimentação. Em geral, o controle feed-forward é utilizado quando apenas o feedback não é o suficiente para controlar o processo com boa performance. Desta forma, faz-se necessário revisar o funcionamento do controle feedback. No controle feedback, temos o processo, a variável controlada que é medida e enviada para o controlador. Após isso, o controlador compara o valor da variável controlada com o setpoint e, caso haja um desvio entre eles, é enviado um sinal de controle para a variável manipulada a fim de levar o processo novamente para o setpoint. Pode-se observar que uma grande desvantagem do controle feedback é o fato dele atuar no processo somente após ocorrer um desvio na variável controlada. Desta forma, quando houver um distúrbio, o mesmo irá afetar o processo antes de o controlador tomar uma ação de controle, levando o processo momentaneamente a uma condição desejada, comprometendo assim o desempenho operacional e econômico e até mesmo a segurança do processo e da planta. Uma solução para esta problemática seria implementar o controle feed-forward. No controle feed-forward, os distúrbios que afetam o processo são medidos e os seus valores enviados para o controlador feed-forward. O controlador feed-forward irá enviar um sinal de controle para a variável manipulada, de forma que a mesma atue no processo antes que os distúrbios influenciem na variável controlada. Sendo assim, caso todos os distúrbios que afetam o processo forem medidos, pode-se dizer que o controle feed-forward é um ótimo candidato a controle perfeito. O controlador feed-forward pode ser modelado a partir de sua função de transferência. Uma forma intuitiva de obter a função de transferência é através da análise do diagrama de blocos. Nesse diagrama de blocos, nós temos a lógica do controle feed-forward. Temos a variável controlada PV, a variável manipulada MV e o distúrbio D. A dinâmica que relaciona a variável controlada e o distúrbio é a função de transferência GD. E a dinâmica que representa a relação entre a variável controlada e a variável manipulada é a função de transferência GP. O distúrbio ele é medido por um transmissor, representado por esse bloco T, que envia um sinal para o controlador feed-forward. O bloco do controlador envia um sinal de controle para a variável manipulada, mantendo a variável controlada no setpoint. Assim, podemos dizer que a variável controlada é o resultado da soma das dinâmicas do processo e da dinâmica do distúrbio. Com o controlador feed-forward implementado, uma compensação para a ação do distúrbio é adicionada no processo. E para que o controle compense esse distúrbio de forma ideal, a relação entre a variável controlada e o distúrbio tem que ser igual a zero. Desta forma, a função de transferência do controlador feed-forward é igual a menos a dinâmica do distúrbio sobre o produto da dinâmica do processo e o do transmissor. Como visto, para calcular a função de transferência do controlador feed-forward, é necessário ter em mãos as funções de transferências das dinâmicas do distúrbio e do modelo do processo bem definidos. Além disso, para ter o controle realizável, é necessário atentar a dois pontos. O primeiro deles é que a ordem do numerador tem que ser menor do que a ordem do denominador de uma função de transferência. O outro ponto é que, possuindo tempo morto as funções de transferências tanto do distúrbio quanto do processo, o tempo morto do distúrbio tem que ser maior do que o tempo morto do processo. Caso o tempo morto do processo seja maior, a gente vai ter um termo exponencial aqui positivo que representa um tempo vivo, que é impossível de se ter em controle. Na prática, como os modelos nunca são perfeitos e nunca é possível medir todos os distúrbios de um processo, o controle feed-forward normalmente não é implementado de forma isolada, pois não é possível garantir que a variável controlada estará o tempo todo no setpoint, já que o feed-forward é um controle em malha aberta, ou seja, a variável controlada não é realimentada. Assim, costuma-se implementar o controle feed-forward em conjunto com o controle feedback, conforme descrito neste diagrama de blocos. Para a elucidação do tema, iremos apresentar um exemplo de controle feed-forward de um tanque misturador. O processo é composto por um tanque com misturador, o qual é alimentado pelas correntes A e corrente B. A corrente A mantém-se fixa, enquanto a corrente B é manipulada. Primeiramente,
Vamos analisar o sistema somente com controle e feedback implementado. A concentração do produto de saída é medida pelo transmissor de composição, enviada para o controlador, que irá comparar com o setpoint. Caso haja algum desvio, manipula-se a vazão do componente B. Vejam que, caso ocorra alguma variação na vazão da corrente A, a concentração do produto de saída ficará momentaneamente fora de especificação, o que compromete todo o controle. Então, pode-se implementar um controle feed-forward em conjunto com o controle feedback, como já vimos isto anteriormente. Para isto, adiciona-se à malha de controle um medidor de vazão para medir a vazão da corrente A. Esta vazão é medida e enviada para o controlador feed-forward, e se houver algum desvio, enviará uma ação de controle para atuar na vazão da corrente B. Assim, a vazão da corrente A também será alterada para compensar a alteração da vazão da corrente B, de forma a manter a relação das concentrações de entrada exigida pelo processo. No caso da ocorrência de algum distúrbio não medido, que afete a variável controlada, esta alteração será sentida pelo analisador, que enviará para o controlador feedback, que atuará na concentração em B, voltando a concentração de saída para o valor desejado. Para finalizar o exemplo, o diagrama de blocos é mostrado. Pode-se ver que a função de transferência do controlador feed-forward do exemplo é obtida da mesma forma que no controle feed-forward isolado, dependendo das dinâmicas do processo e do distúrbio. A diferença é que com o controle feedback incorporado, o impacto da imperfeição do modelo, que relaciona os distúrbios medidos com a variável controlada, bem como a ausência da medição de todos os distúrbios possíveis, é minimizado. Então, a combinação das duas estratégias torna o controle mais robusto e pode ser levado em consideração sempre que os distúrbios forem significativos para a performance do controle do processo. Bom, finalizamos assim a nossa teleaula. Espero que tenham gostado. Até mais! Até, tchau, tchau.